Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Ian Burim. Esse é uma jornada. Sejam bem-vindos a mais um episódio onde eu conto o que eu tô fazendo para chegar nos meus objetivos, para fazer o que eu quero, para conquistar o que eu almejo, perfeito? Então vamos lá com o resumo do dia de ontem. Hoje é o dia 25 de 7 de 2025, mais ou menos às 11h29. E eu vim aqui contar o que eu fiz ontem. Ontem, no caso, eu acordei, era 7h30. Tomei um café da manhã muito do bom, que geralmente todos os dias eu faço, que é um pão integral com 2 ovos mexidos. E nossa, eu me perdi aqui rapidinho porque eu perdi o negocinho que eu ficava balançando, é tipo uma caneta. Mas tá bom, ok. Comi dois ovos mexidos com pão integral. Amassei banana com granola e abacate. E uma xícara de café, então ó, maravilhoso. A partir desse momento eu fui gravar o A Jornada. Não, ontem eu gravei à tarde o A Jornada. Opa, rotei aqui, faz parte. Depois eu fui pra academia. Depois, a partir do momento que eu fui pra academia, eu fiz o treino de potência. Um treino de potência muito do bom. Era bem curto porque à noite eu teria um joguinho lá com os funcionários, com o pessoal da prefeitura, com os amigos do meu pai. Então eu fiz um treino de potência, só que eu pesei um pouco a mão talvez, por conta que tinha jogo à noite, eu poderia ter dado uma segurada. Mas eu pensei assim, vou fazer o treino de potência agora de manhã pra noite eu me condicionar, então eu correr mais à noite. Então eu fiz esse treino na academia, fiz a parte superior que todo dia eu faço, o intercalo push and pull, né? Um dia é exercícios de puxada, que são costa e bíceps, e um pouco de trapézio, e no outro dia de empurrar, uh, que no caso é peito e ombro e tríceps. Então eu fiz esse treino, cheguei em casa, esquentei o almoço, lavei a louça ouvindo conteúdo, sempre conteúdo agregador. Eu tava até comentando com minha família que eu não tenho mais. A minha diversão é consumir conteúdo. É um pouco errado isso, mas a todo momento que eu faço algo que não é relacionado à criação de conteúdo ou a absorver conhecimento, eu me sinto não mal, mas eu me sinto como se eu não estivesse fazendo nada e me dá uma sensação ruim de, pô, não tô evoluindo. Ah, a minha diversão é Twitter. Minha única diversão é o Twitter. Mas claro, eu tenho interesse em outras coisas, como ontem no caso, eu utilizei a parte da tarde para estudar economia, eu estudei um podcast de mais ou menos 1h25 sobre alguns termos, me deu algumas ideias. Eu quero engrandecer o meu setup. Engrandecer não é a palavra, mas eu sim melhorar o meu setup. Engrandecer não, melhorar o meu setup. Uh, Então esse podcast foi muito interessante para mim por conta disso, que me deu alguma ideia, me deu um caminho a ser traçado. E também estudei inglês. A minha forma de estudar inglês ontem foi a seguinte: coloquei um vídeo em inglês para ouvir. Eu comecei a estudar comunicação ontem, oratória ontem. Então tava vendo alguns vídeos gringos sobre comunicação, alguns influenciadores gringos que falam sobre a comunicação, que falam sobre pitch de voz, sobre tom grave. Tanto que hoje eu fiz um aquecimento de voz antes de começar a vir gravar esse vídeo. Eu tô tentando, porque eu sei que minha voz é um pouco aguda demais. Pô, eu tenho 1,90. Sou um homem barbudo com uma voz ele tem um pitch muito elevado. Então eu preciso suavizar minha voz, eu preciso conversar num tom de voz um pouco mais baixo, mais tranquilo, para passar essa sensação. No geral, como eu estava estudando ontem, a voz mais grave, mas um tom mais suave, ela passa mais confiança, ela passa mais segurança, ela passa mais credibilidade, tanto nos negócios como nos relacionamentos e como no contexto geral. A pessoa que tem uma voz calma, com uma tonalidade mais calma, mais baixa, um grave, né? Ela passa mais respeito. Então, é uma coisa que eu notei, é uma coisa da minha comunicação que eu percebi. Vindo gravar esses vídeos aqui, eu percebo que eu tô
nível bem alto de comunicação, então eu consigo expressar meus pensamentos tranquilamente, eu converso pausadamente, eu coloco a ênfase quando eu quero colocar. Claro que é todo um percurso para evoluir. A partir do momento que eu não travar mais, não fazer e tiver uma fluidez maior na forma de eu me comunicar e não errar as palavras, sim, vai estar perfeito. Perfeito nunca nada está, né? Mas vai ter uma evolução muito maior. Mas olhando para o passado e vendo o quanto eu evoluí em questão de comunicação, exemplo, se eu precisar dar uma entrevista hoje para uma televisão, eu vou me sair 1000 vezes melhor do que eu me sairia quando eu achava que eu tinha o poder da comunicação, mas eu não praticava. É a mesma coisa do inglês. Eu achava que eu tinha a capacidade de falar inglês fluentemente, mas quando eu me peguei numa situação onde eu precisava falar inglês, eu não consegui conversar inglês. Travou. Porque eu entendia tudo que a pessoa falava comigo, mas eu não conseguia conversar e reproduzir os meus pensamentos na velocidade que eu queria, da forma que eu queria. Porque eu não treinei o meu cérebro a conversar, a falar inglês. Então hoje eu tenho uma fluência muito melhor do que antigamente. Já faz mais ou menos uns 4 meses, 5 meses que eu tô conversando inglês direto. So my English is very it's in another level. So I can talk, I can think in English, I can talk and express myself in English way better than it was. So if I need to talk in English in some situation that the situation that I passed. So sometimes I forgot some vocabularies. I don't know how to. I can make a mistake here and there, and but in the general, I can talk in English way better than when I thought that I could talk in English. Então, basicamente, eu falei que eu consigo falar inglês. Eu vou errar, sim. Vou conjugar errado, vou falar alguma palavra errado, mas vocês conseguiram ver? Eu consigo falar, eu consigo desenrolar, eu consigo manter uma conversa em inglês. Principalmente a compreensão, porque eu já acostumei o meu ouvido antigamente a ouvir inglês. Porque eu ouvia audiobooks em inglês, eu ouvia muito vídeo em inglês, então a minha compreensão é muito boa. Só que agora eu estou transformando a minha compreensão e a minha fala para algo natural. Era uma habilidade que eu não tinha. Então eu estou evoluindo bastante com isso. E a oratória era algo também que eu quero deixar fino, porque eu tô vendo uma tendência, pessoas hoje em dia elas não interagem. Talvez eu seja um pouco fora, eu tô fora da bolha, eu tô fora da maioria, porque eu acredito fielmente que as pessoas hoje não sabem se comunicar. A grande maioria dos jovens, a minha geração, as gerações um pouco mais novas, porque nós fomos condicionados a interagir por redes sociais. A geração do meu pai é extremamente comunicativa. Nossa, tô arrotando, não sei porquê. Foi. É extremamente comunicativa porque eles eram obrigados a se comunicar no dia a dia para fazer alguma coisa. Não tinha internet para você conversar, você tinha que escrever carta, ligar. Até a ligação é uma comunicação bem mais robusta do que as redes sociais, do que as mensagens. Perfeito? Tanto que quando eu quero conversar com uma pessoa, eu prefiro 1000 vezes estar em contato direto com essa pessoa, falando pessoalmente, do que mensagem. A mensagem fica muito vaga, você pensa, você lê, depois você pensa. No tete a tete ou na ligação, você já consegue ter uma ideia da expressão da pessoa, do tom de voz da pessoa, como a pessoa está se comunicando. Você não tem tempo para pensar na resposta perfeita. Então, isso é algo que a minha geração, quem desenvolver a oratória e a comunicação, vai estar muito acima dos demais. Ainda mais vindo a inteligência artificial, nós vamos nos comunicar, nos conectar muito mais com seres humanos do que robôs. Existirão robôs, sim, que vão fazer coisas incríveis, só que nós temos esse senso de comunicação de pessoas, de toque, de estar junto com as pessoas. Então, quem tiver essa habilidade, por isso eu estou estudando sobre comunicação e oratória. Eu preciso conseguir fazer um discurso tranquilo, fluido, sem travar, porque eu sei que vai ser uma habilidade muito importante para mim em todas as áreas, todos os âmbitos, até na noite com as mulheres, exemplo. Antigamente, eu estava falando de antigamente, nossos pais, nossos avós
Pra sair com alguém, hoje em dia, rede social, antigamente não, você tinha que ir na festinha, você tinha que estar no bailão lá, bailão da roça, sei lá, da igreja, tinha que chegar na pessoa. Então era comunicação, pessoa para pessoa, oratória, capacidade de desenrolar, de pensar rápido, de não travar, de então você desenvolvia. Nossa geração não tem isso. Não tem isso, me desculpe. Então a pessoa que tiver o mínimo já se sobressai, perfeito? Então, voltando ao dia de ontem, eu estudei conversação em inglês e assisti um filme também chamado Anon, muito bom inclusive. É um filme, talvez eles colocaram umas cenas de sexo ali que não precisavam, mas faz sentido. Eu tava pensando isso ultimamente. Eu tive essa reflexão. Todas as séries e os filmes, mais ou menos, mais as séries que deram muito certo, eles colocam o sexo na nas primeiras temporadas e nos primeiros episódios para travar o espectador. Eu tenho quase certeza que isso é estudado, isso não é feito de forma aleatória. Eles colocam essas cenas porque eles sabem que vão ativar algo na mente do telespectador que vai fazer a pessoa assistir a série e vai grudar a pessoa na série. Filmes também. Tem filmes maravilhosos que não precisam apelar pra isso, mas geralmente séries. Esse filme não tem cenas de sexo, mas elas se contextualizam. Elas fazem sentido até. Elas fazem sentido, não são jogadas aleatoriamente. Mas. Mas vamos voltar. Eu já entrei num assunto, mas vamos voltar ao assunto principal do filme. É muito inteligente esse filme, cara. Eu acho que aquilo ali é o futuro onde nós vamos caminhar. Nossa, nossa raça, né? Nosso futuro será aquele ali. Que o filme basicamente é todas as pessoas elas têm, não sei se é no olho, acho que é no olho, ou algum dispositivo na mente, um dispositivo mental. Eu acho que é mental, tipo a Neuralink do Elon Musk. E você consegue visualizar tudo. Exemplo. Você tá andando na rua, você vê o nome da pessoa, vê a função da pessoa, a idade da pessoa, a altura da pessoa, tudo. Você fuça todos os dados da pessoa, só que através dos seus olhos. Então você consegue ver memórias, você consegue acessar a visão da pessoa, o ponto de vista da pessoa. Muito louco. E aí tem um serial killer nesse meio, só que ele consegue apagar a imagem da pessoa, entendeu? E aí tem a investigação em cima disso. É um filme muito interessante, é bacana. É bem num futuro distópico. Distópico não, é um futuro com essa tecnologia nova. Distópico não cabe nesse sentido. É um filme bacana, vale a pena assistir, tá na Netflix. E eu assisti em inglês, então eu tava treinando meu listening. E foi isso. Aí à noite a gente foi jogar com meu pai. Tava frio, cara, esfriou pra caramba aqui na minha cidade. Veio um vento gelado assim do nada. Aí fui brincar lá, cara, 3 times. Foi 3 times. Aí 10 minutos ou 2 gols. Meu time tava uma barca furada, velho. A gente perdeu todos. A gente ganhou um jogo só. A gente fez um gol, cara. Todos que a gente ficou era por causa de empate. Teve um que a gente perdeu com 3 minutos e a gente tomou 2 gols. E eu tava tentando fazer gol. Eu sou profissional, mas é peladeiro, tipo, uns caras gordos e tal, peladeirão. Eu tava tentando jogar, só que eu ficava puto porque nesses tipos de jogos eu não quero dar vida, porque se eu for dar vida eu vou ter contato físico, pode dar uma merda, então eu não vou. Eu quero jogar 2 toques, um toque de primeira, só que eu preciso de pessoas que estão jogando comigo, que vão entender meu pensamento ou que vão pelo menos minimamente me ajudar. Só que tem uns peladeiros, cara, que não dá, cara. Os caras são muito fominhos, os caras não tocam a bola, aí não corre, não reclama. Reclama. Aí eu tenho que ficar quieto. Foi mais um teste de paciência, assim. Eu passei por esse teste de paciência, fiquei tranquilinho, não xinguei ninguém. Mas eu fiquei, puta, eu queria jogar, velho. Teve horas que eu fui a Vera pra fazer o gol. Eu não conseguia fazer o gol, cara. Chutava em cima do goleiro, fazia 1 milhão de milagre. O goleiro gordo, cara, fazendo milagre, catando bola que não tem como o cara pegar. É brincadeira, mas é isso. Cheguei em casa um pouco tarde, a gente comeu churrasco lá depois, com a rapaziada. Cheguei em casa, era umas 10, tomei um banho e fiquei no celular até uma meia-noite e meia, porque tava com o estômago cheio. E dormi. Aí acordei mais tarde hoje. Amanhã eu venho com o resumo de hoje. Perfeito? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Esse foi o resumo.
E é isso aí, evolução. Cada dia a gente vai construindo. Ah, é produção de conteúdo também, claro. Já postei no TikTok todo dia. Eu não falho. Eu não falho nisso. Nisso eu não falho. Incrível. Botei esse negócio na mente faz o quê? 5 meses que eu posto todo santo dia. Eu não falhei nenhum dia. Nenhum dia eu falhei. E é isso aí. Consistência vence. Disciplina vence. Tamo junto, abraço. Eu não sei o título ainda, acho que eu vou botar Anon. É, Anon vai ser o vídeo. Valeu, um beijo e até la próxima.